Olhando as plantas aqui que minha esposa cuida todos os dias, eu fiquei pensando em algumas lições acerca de Deus. Porque é assim as coisas de Deus. Nós aprendemos nas coisas no dia a dia e fiquei pensando, por que que você tem que ser igual ao outro? Porque tem gente na igreja que acha que não tem valor. Porque olha para a vida dos outros e começa a se comparar. E vê os outros crescendo e acha que não tem valor. Mas olha isso. Olha essas plantas. Como elas são diferentes. Tem cores diferentes, tamanhos diferentes, mas todas são importantes para o jardim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tem pessoas na igreja que ficam se comparando, querem ser iguais, porque querem ter um ministério igual ao da outra? Bom, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu sou o pastor Luiz Almeida e aqui eu falo sobre o Evangelho simples. E pelo Evangelho ser simples, a gente aprende com as coisas do dia a dia. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia, de ponta a ponta, é que ser diferente é de Deus. E Paulo, sabendo disso, ele escreve a carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, ele nos dá uma lição importante sobre ser diferente. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Por que que Paulo escreveu isso? A igreja de Corinto era uma igreja de muitas manifestações espirituais. Era comum ver nos cultos dons de língua, profecias, revelações. E isso fazia aquela igreja ser uma igreja bastante espiritual, mas ela enfrentava um problema muito difícil, um problema que muitas vezes acaba com as igrejas, que é a divisão, a disputa interna. E muitas vezes elas nascem por causa dessa necessidade das pessoas se compararem, serem melhor, de querer ser igual ao outro. E isso fez com que Paulo escrevesse mostrando que essa divisão, essa comparação é uma obra da carne. Mas mesmo mostrando a pessoal a principal importância, que é Deus que dá o crescimento, Paulo deixou uma coisa clara: existia um que plantava e o outro que regava. Mesmo que Deus é o que dá o crescimento, que era importante, Paulo deixa claro que existem duas funções nesse momento ali, ou seja, pessoas que não faziam as mesmas coisas, que não eram iguais. Olha só essa planta aqui, ela é pequenininha, tem várias folhinhas, tem uma outra menor do que ela, que tem espinhos, mas todas são importantes. Essa precisa de mais água do que essa. Esse é um cactus, ele não precisa de água. E se elas se compararem, não tem como uma querer ser a outra. Senão vai ter espinho, a outra não vai precisar mais de água. E isso tudo vai fazer com que elas não cresçam, que elas não se desenvolvam. É como na igreja. Tem gente que canta, tem gente que dá aula, tem gente que trabalha escondido. Como essa planta aqui, ó, está aqui atrás, tão bonita, mas ela não está aparecendo no vídeo para vocês. E é assim na igreja, tem gente que não aparece, mas tem sua importância. Ela não precisa ser igual. Porque todas as vezes que você se compara, você sai do propósito de Deus. E aí começa o problema, porque se a gente quer ser igual ao outro, nós não vamos ser, vamos sofrer, vamos nos esforçar para ser igual e não vamos conseguir. E o que, que vai acontecer? Gera inveja, gera disputa, gera orgulho, a humildade sai. Agora, se você quer crescer no evangelho simples, ser feliz, anote essas recomendações para você não sair do propósito de Deus, porque quando você se compara, você sai do propósito de Deus. E a primeira coisa é, pare de se comparar. Você é especial, você é diferente, e ser diferente é legal. Essa planta, ela é verde e tem uma folha bem comprida, enquanto a outra é verde, mas a folha é pequena. Outra coisa também importante, descubra onde Deus te plantou. A minha esposa plantou essa planta maior num vaso maior, a planta menor num vaso menor. Porque uma planta maior, ela precisa de espaço maior, precisa aprofundar as raízes. Então, aprofunde suas raízes. Aonde você foi plantado, se Deus te plantou aí, é porque Deus tem uma missão. Então, aprofunde-se, crie raízes. Outra coisa, seja fiel no que você recebeu de Deus. Siga fiel na missão. Deus te deu, a tua missão é diferente. Não tenta seguir a missão do outro. Siga na tua missão. Outro ponto importante, cresça no ritmo de Deus. Deus tem um tempo certo para você crescer. Não tente crescer como o outro. Tem alguns ministérios que vão crescer mais, outros vão crescer menos, mas todos têm sua importância. Outra coisa também importante, anote, não se esqueça disso. Deus, ele te deu o crescimento que você merece. Cada um é diferente do outro. Na parábola dos talentos, está bem claro lá.
O Senhor do dinheiro, ele separou, ele deu talento a cada um segundo a capacidade de cada um. Se você tem 5 talentos, viva com 5 talentos. Se você tem 2, viva com 2. Se você tem um, viva com um. Não enterre seu talento. Saiba que apesar de você ter um e ser menos do que de 5, você tem um propósito. Você é diferente. E ser diferente é legal. Coloca aí no comentário. Ser diferente é ter uma missão diferente. E esse é o teu chamado. Ser diferente, fazer um chamado diferente e contribuir com a obra. Se esse vídeo contribuiu com você, para você ser diferente e entender que ser diferente é bênção, considere se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Você já deu like? Ah, não acredito que você não deu like. Dá o like aí pelo menos pelas plantas, elas estão bonitas. Olha, minha esposa cuida tão bem delas. Dá um like aí, aproveita e compartilha esse vídeo, manda para aquelas pessoas que tentam se comparar, que estão achando que não são importantes na obra de Deus. Compartilha no grupo da igreja, da família, do teu trabalho. Agora, se você quer crescer espiritualmente no Evangelho simples e quer fazer uma faxina espiritual na tua vida, esse vídeo aqui vai te ajudar. Clica aqui e a gente se vê lá em alguns segundos e vamos continuar essa conversa abençoada lá de forma prazerosa. Deus te abençoe.